Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Hoje, fazendo essa devocional, que eu faço todos os dias, do aplicativo Glorify, até indico para quem tem o desejo, de fazer devocionais. São devocionais muito boas, que têm me ajudado muito e têm falado muito ao meu coração. E hoje essa devocional me remeteu ao passado, nem tão distante assim, e eu queria compartilhar com vocês uma reflexão. E eu vou ler para vocês alguns pontos aqui da devocional e contar um pouco do que aconteceu, um pouco sobre mim, a respeito disso. Então essa devocional fala sobre o nosso valor em Cristo. Essa semana toda essa devocional está falando sobre isso, sobre o nosso valor em Cristo, porque o mundo hoje dita que você precisa ter o sucesso profissional, ser próspero financeiramente, e o seu valor está nisso, Eu vou ler alguns trechos da devocional e depois vou concluir com o que aconteceu comigo. Então, embora o mundo goste de definir nosso valor por promoções e sucessos na carreira, a Bíblia diz algo diferente. A Bíblia diz que seu valor não é encontrado em seu desempenho, mas em sua posição como filho de Deus. Se realmente baseamos nossa identidade em Cristo, evitaremos muito do estresse e ansiedade que podem vir da nossa vida profissional. Se a nossa identidade está em nosso trabalho, em vez de em Cristo, o sucesso subirá à nossa cabeça e o fracasso irá para o nosso coração. Sobre essa parte aqui, vou falar um pouco do que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu entrei nessa... Foi logo depois que eu me tornei mãe que eu deixei de trabalhar fora como CLT e passei a trabalhar em casa. E comecei a me comparar muito com outras mães, com outras mulheres que trabalhavam em casa e tinham muito sucesso. Comecei a mergulhar nesse mundo de internet, de home office, e via que todo mundo tinha sucesso, e eu fazia tantas outras coisas e de todo jeito e não conseguia alcançar aquilo. E eu vou estar resumindo bem. Nessa fase eu comecei a me cobrar muito e eu não alcançava aquele patamar. Comecei a fazer trabalhos na internet que lá no fundo, como cristã, mesmo eu estando afastada da igreja como cristã, aquilo me incomodava, e aquilo parece não, Deus falava ao meu coração que não estava certo, porque para eu vender eu tinha que viver uma mentira dentro da internet, mostrar uma vida que eu não tinha, mostrar algo que não era verdade, para poder vender, para poder chegar naquele patamar, que eu via as outras mulheres chegando. E isso foi me incomodando, e mesmo eu fazendo, eu não conseguia alcançar aquele sucesso. E é exatamente isso que está aqui na devocional. O fracasso vai pro coração. E aí eu comecei a entrar num processo de depressão mesmo. Só que porque eu me cobrava muito, porque eu me comparava muito, e nada mudava na minha vida. E quando eu ia orar pedindo para Deus algo, eu só pedia isso. Eu só pedia para que Deus me ajudasse na minha vida profissional. Era somente isso que eu pedia. Então meu valor, a minha identidade estava nisso, Vou continuar lendo aqui. Nossa identidade em Cristo não vem do que fazemos, mas do que Deus fez por nós. A vitória de Jesus na cruz significa que nossa vida está escondida com a dele, e a nossa identidade é para sempre segura como filhos de Deus, salvos pela graça. Essa verdade incrível significa que agora estamos livres para servir a Deus usando os talentos com os quais ele nos abençoou, em vez de trabalhar com medo e ansiedade buscando desesperadamente a aprovação. Podemos servir a Deus com alegria e paz. Isso vem do transbordamento do amor de Deus e de estarmos firmemente enraizados em nossa identidade como seus filhos. Isso, comentando um pouco sobre essa parte, depois que aconteceram N coisas, como disse, eu estou resumindo, mas depois que eu entendi, que eu me entreguei verdadeiramente para Deus, eu entendi que eu precisava estar firmada nele, que o resto das coisas iam fluir. Deus tirou do meu coração esse desejo de provar para os outros algo, de precisar da aprovação das pessoas e de precisar querer chegar aonde as pessoas chegam, me comparar. Deus tirou totalmente isso do meu coração, me limpou, e foi assim, eu deixei de fazer aqueles trabalhos na internet que me incomodavam, que eu sabia que estava errado. Eu parei de seguir várias pessoas, eu fiz uma limpa no Instagram, eu parei de trabalhar com aquilo, eu realmente entendi que eu não precisava daquilo, que o meu valor aqui nessa terra não depende de pessoas aqui da terra, que o meu valor está em Cristo a partir do momento que eu estou com a minha identidade firmada nele. Então Deus me limpou de uma forma que me trouxe essa paz, sabe? E eu entendi também que tudo que eu faço aqui nessa terra, ainda que como dona de casa, que hoje eu sou dona de casa, e eu achava que ser dona de casa era uma coisa assim muito inferior, Nossa, não tinha valor nenhum, porque ninguém, hoje, se você for parar pra pensar, hoje ninguém dá valor a uma dona de casa, Ninguém. Hoje não, Sempre foi assim. Mas Deus dá, Cristo dá. O seu valor tem que estar em Deus, em Cristo, na identidade que Ele te deu, como filha. Então tudo que eu faço, tudo que eu fizer hoje, eu entendi que tem que ser como que para Deus. Então se eu vou editar um vídeo, às vezes eu faço trabalho, de freelance, de edição de vídeo, tanto sirvo na igreja, na mídia com isso, como o meu trabalho se tornou isso também. Se eu vou editar um vídeo simples, eu oro e entrego e falo, Deus, eu vou dar o meu melhor como se fosse para ti. Se eu vou lavar um prato, Deus, eu vou limpar minha cozinha, vou dar o meu melhor como se fosse para ti. Eu vou cozinhar, por mais que às vezes eu esteja cansada, esgotada da rotina de dona de casa, porque é um trabalho que não é valorizado, é um trabalho que fica escondido, que ninguém olha. É um mundo que ninguém olha. Você se sente solitária.
com exceção de compartilhamentos com outras donas de casa, né, você se sente. Então, mesmo assim, mesmo nos meus dias que eu estou esgotada e triste por não ter esse devido valor, Deus fala no meu coração e eu consigo fazer as coisas, e eu consigo fazer os meus afazeres da casa, cuidar do meu filho, do meu marido, da minha casa, com alegria, com amor, por mais que eu viva na simplicidade, que eu não tenha uma casa luxuosa, que eu não tenha as coisas que eu desejei, que eu ainda desejo, e que se for da vontade de Deus, Ele vai me permitir viver ainda isso. Mas o que eu tenho, eu dou glórias a Deus, eu dou graças a Deus, e eu consigo me alegrar, fazendo tudo como se fosse para Deus e dando o meu melhor. Continuando aqui, isso afeta todas as esferas da nossa vida, incluindo o nosso trabalho. Em vez de eu sou o que eu faço, estar seguro em nossa identidade dada por Deus significa que podemos desfrutar do que fazemos sem permitir que isso nos defina. Exatamente isso que eu estou vivendo agora. Tudo o que você faz pode fazer para servir e glorificar a Deus. Isso não significa tentar adicionar algo ostensivamente cristão em cada tarefa de trabalho que você faz, mas sim sobre uma postura de coração. É sobre trabalhar com integridade, bom caráter e compromisso com o bom trabalho. Sobre isso, é exatamente o que eu acabei de dizer, né? Você fazer tudo como se fosse para Deus. Então isso, eu espero que vocês consigam refletir, porque às vezes agora eu sou dona de casa, mas quando eu trabalhava CLT, dependendo do lugar, já trabalhei em lugares que eu não queria trabalhar, eu trabalhava por necessidade, então eu fazia aquilo com raiva, às vezes fazia algo mal feito, porque eu não tinha ainda tido esse encontro com Deus, eu não tinha ainda tido não tinha nascido de novo, né? Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, realmente a gente nasce de novo, a gente é uma nova criatura, então tem coisas que a gente faz que a gente não consegue mais, coisas que a gente fazia, que a gente não consegue mais fazer, que parece que aquilo entristece o coração de Deus. Parece não, né? Entristece o coração de Deus, porque a gente começa a ler a Bíblia, a gente sabe, agora a gente sabe o que Deus quer de nós, então a gente não consegue mais fazer. Então quando eu trabalhava CLT e era um trabalho que eu não gostava, mas eu fazia por necessidade, eu fazia de qualquer jeito, eu fazia mal feito, eu queria, tipo assim, vou fazer e meu patrão que se ferre, sabe, assim, desejava o mal daquele lugar, daquele patrão, ficava revoltada, reclamava, ia trabalhar reclamando, voltava reclamando, então era aquele ambiente, sabe, todo dia, trabalhar por necessidade. Quando a gente muda isso, quando a gente tem renovado por Cristo, pelo amor de Cristo, que Deus nos dá essa nova identidade nele, por mais que você esteja trabalhando em algo que você não goste, ou que não é aquilo que você sonhou, que você dê o seu melhor. Não importa qual seja a sua função, seja dona de casa, desde os mais inferiores até os mais superiores, tudo que você fizer, tudo, seja estudante, seja estudando, na escola, no trabalho, na empresa, em casa, onde você estiver, tudo que você fizer, que você faça como se fosse para Deus. Então, você não vai fazer. Se você começar a parar e pensar, não, eu tô fazendo isso aqui, não é pro meu patrão, não é pro meu filho, não é pra minha professora, não é pra minha mãe, não é pra pessoas, é pra Deus, pra honrar e glorificar o nome dele, porque ele me deu, então eu tenho que honrá-lo. Você não vai mais conseguir fazer nada que desagrade a Deus, não vai conseguir ser desonesto, não vai conseguir fazer trabalho mal feito, entregar de qualquer jeito. Tudo que você fizer, você vai querer fazer com excelência, ou qualquer que seja o trabalho, porque você vai estar fazendo pra Deus, e isso é uma liberdade, e isso traz uma paz de espírito pra gente que, nossa, não tem nem como explicar. Então isso que eu acabei de falar, né? Que eu acabei de comentar, essa parte aqui do devocional. Isso também alivia uma enorme quantidade de pressão em nossa carga de trabalho. Se estamos servindo a Cristo, estamos trabalhando para alguém que nos ama incondicionalmente. Então ele nos equipa com tudo que precisamos para cada tarefa que designa e trabalha ao nosso lado, nos ajudando em tudo. Então assim, quando a gente entende isso, parece que tudo fica mais leve, sabe? Por mais que você esteja num trabalho que você não goste, ou por mais que você esteja num dia ruim, a gente mulher tem lá as alterações hormonais quase que o mês inteiro, então às vezes a gente está de mau humor, mas mesmo assim a gente faz. Quando a gente tem essa identidade firmada em Cristo, a gente faz e entrega, mesmo no dia ruim, mesmo no dia que você tá de mau humor, você tá com seus hormônios lá, né, ou tá com algum problema, você faz, mas você não faz mais com aquela raiva, você não faz com revolta, você faz, e até no seu dia ruim, você faz, Senhor, hoje não tô bem, mas é para ti, é para tua glória, né, eu tô dando o meu melhor no que eu posso hoje eu não tô bem, mas eu tô dando o meu melhor, e Deus sabe, Deus entende, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você tá sentindo, então quando a gente entende isso, até o trabalho tira aquela pressão de ter sempre que fazer mais e mais e mais e mais e mais e provar para as pessoas que você é o bonzão, que você é a boazona, que, sabe, isso traz uma paz e uma liberdade pra gente que não tem como escrever. E aqui no finalzinho da devocional, para você, né, separar um momento para orar e refletir sobre isso, e o versículo final, né, eu sou a obra de Deus, criada em Cristo Jesus, para fazer boas obras que Deus preparou antecipadamente para eu fazer. Quando a gente entende essa verdade, tudo fica mais leve. Então essa devocional sempre fala comigo, e hoje falou de uma forma especial, porque eu vivi isso. Talvez um dia eu conte esse testemunho de uma forma mais detalhada, mas eu quis trazer essa reflexão hoje para vocês, porque pode ser que alguém aqui, ou um de vocês, esteja passando por isso, porque no mundo que a gente vive hoje, infelizmente, a cobrança é muito grande, né? A cobrança de um sucesso, de um sucesso na carreira, a cobrança de ser mais próspero cada dia mais, a comparação, e eu vivi nesse mundo, eu vivi nisso, às vezes até eu me pego voltando para isso, mas quando a gente tem, mais uma vez, sendo repetitiva, mas é a verdade, quando a gente tem uma identidade firmada em Cristo, quando a gente se entrega e Ele nos renova, nos torna nova criatura, mesmo quando a gente volta, quando a nossa mente que nos sabota sempre, a nossa mente ela tá sempre nos sabotando, e ela quer nos trazer de volta para esse lugar, não demora muito, não demora segundos, Deus já nos tira de lá, Deus já nos traz de volta
para esse entendimento de que nele, que o nosso valor está nele, somente nele. E para ele, a gente tem um valor inestimável, a gente é muito valioso, muito precioso, a ponto dele ter dado seu único filho, né, para morrer na cruz por nós. Então é um amor, assim, que é um valor que a gente não consegue se dar esse valor, né. O valor que Deus nos dá é maior do que a gente pode imaginar. Então quando a gente entende e a gente vive nisso, por mais que às vezes a nossa mente nos sabote, a gente queira voltar para aquele lugar de comparação, Deus nos tira de lá, a gente não permanece lá por muito tempo. Deus é tão misericordioso que ele nos tira de lá. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e que Deus possa falar no coração de vocês, assim como falou com o meu. Fiquem na paz de Jesus. Tenham um ótimo dia em nome de Jesus.